Você achou na Bíblia? João 9,31, a palavra de Deus diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém. Pai, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, que a Tua palavra supra as nossas necessidades espirituais. Ela é o verdadeiro alimento que nós precisamos, Pai, para permanecer de pé. Só o Senhor pode nos dar deste verdadeiro pão que desce do céu para nos alimentar. A Tua palavra seja por nós ouvida, compreendida e praticada. É o que eu te peço essa noite, entregando essa ministração em Tuas mãos e pedindo a Tua ajuda para que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Dá-me a unção do Teu Espírito, Senhor, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade e ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um de nós. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu creio que os maiores problemas que a gente hoje enfrenta como igreja são as diversas interpretações que nós damos aos textos bíblicos, né? Talvez a gente até cause uma certa confusão aí no mundo, né? Porque pessoas pensam assim: como pode? Tendo a mesma Bíblia, cada um pensa de um jeito. Tendo a mesma Bíblia, cada uma igreja age de uma forma, crê de uma forma. E, na verdade, eles estão certos quando pensam assim, porque há uma diversidade muito grande de interpretações que muitas vezes deturpam a palavra de Deus. Então, deve haver em nós uma preocupação de interpretar corretamente a Bíblia. E como é que nós podemos fazer isso? Olhando para a Bíblia mesmo. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, não pelo que alguém acha dela, daquela passagem, não por o que alguém imagina, não pelo que uma igreja cria de doutrina em cima de um texto. Mas eu preciso interpretar a Bíblia olhando para o texto, olhando para o contexto no qual ele está inserido e olhando para toda a Escritura para saber se aquilo está de acordo com os princípios básicos da Escritura Sagrada. Se nós não fizermos isso, a gente corre o risco, né, de inventar coisas, de trazer procedimentos para a igreja que nada encontram de verdade na palavra de Deus. Então, temos que ter cuidado na interpretação. Porque se eu tirar um versículo do seu contexto, eu costumo dizer que a gente consegue com a Bíblia provar qualquer coisa, irmãos. Basta eu pegar uma frase fora do contexto, que não tem nenhum sentido porque foi tratada isoladamente, eu acabo provando coisas olhando para a Bíblia e dizendo: olha só, está escrito. Mas na verdade eu estou tirando aquilo do seu contexto, provando apenas aquilo que eu desejo provar. E isso é um risco muito grande que a gente corre, porque são versículos tirados do contexto que formam aí as doutrinas antibíblicas que estão espalhadas nas diversas seitas e heresias do nosso tempo. Então, temos que ter muito cuidado, porque frases fora do contexto podem provar qualquer coisa. Bom, um exemplo só que eu quero dar para você, talvez seja um dos mais conhecidos. Abra aí no Salmo 14. Vamos ler aqui o Salmo número 14. Eu vou provar para você, entre aspas, né, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, que Deus não existe. Olha o versículo 1 do Salmo 14. Está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Aqui está o versículo completo. Mas se eu tirar só uma frase desse versículo, está escrito aqui: não há Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus não existe. Tiro a frase, é um exemplo, claro, bem radical, mas é uma verdade que você pode extrair totalmente contrária ao contexto do texto.
Porque o que está dizendo o texto é que quem diz que não há Deus é insensato, é uma pessoa incoerente, não é? Mas eu posso simplesmente suprimir o resto e tirar uma frase, entre tantos outros exemplos que eu poderia aqui dizer para você. Pego uma frase, tiro do seu contexto e aí com isso eu provo qualquer coisa que eu desejar. Então, perceba o perigo que há nós fazermos isso com a palavra de Deus. Então, eu sempre preciso ler o versículo todo. Depois de ler o versículo todo, eu preciso ler todo o contexto, ou seja, toda a história em que aquele versículo está inserido, todo o contexto daquela passagem. Depois eu preciso entender a época em que ele foi escrito, o contexto histórico em que aquele texto está produzido e todo o que está escrito ao redor dele em toda a palavra de Deus, para então depois eu entender o que realmente a Bíblia quer dizer com aquela frase, com aquele texto. Então, voltando lá ao texto que nós lemos aqui, no início dessa mensagem, João, capítulo 9, versículo 31, aqui está um exemplo também de um texto que pode ser usado fora do seu contexto. Olha o que nós lemos aqui, versículo 31 do capítulo 9 de João. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. O que você acha dessa frase, dessa afirmação? Ela parece bem lógica, não é? Há uma lógica por trás disso. Se a pessoa faz a vontade de Deus, se a pessoa é correta, não é? Se a pessoa pratica a vontade de Deus, então Deus a atende. Mas ao contrário, se essa pessoa é um pecador, Deus não atende a essas pessoas. Então, eu poderia pegar esse texto e fazer dele uma boa doutrina para a igreja, no sentido de ensinar você que você deve obedecer a Deus, que você deve praticar a sua palavra, para que Ele te atenda, para que você tenha a tranquilidade de saber que aquilo que você pedir, você será atendido porque você está se esforçando para fazer tudo certinho e para praticar tudo aquilo que você está ouvindo. Ao passo que aqueles que são pecadores, eu poderia dizer, olha, não tenha nenhuma esperança de que Deus ouça nem ao menos a tua oração. A pergunta é, será que isso é uma verdade absoluta? E verdade, irmão, ou ela é verdade ou ela não é verdade. Não existe meia verdade, não é? Verdade ou é ou não é. Não existe uma verdade mais ou menos. Então, falar em verdade absoluta já é até meio estranho, porque se é verdade, precisa ser absoluta. Mas vamos entender isso aqui. Será que Deus não ouve os pecadores? Irmão, se eu simplesmente pensar dessa forma, eu me deparo aí com um problema. Se Deus não ouvir pecadores, Ele não vai ouvir ninguém. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós, de uma forma ou de outra, somos pecadores. Talvez você diga assim, não, mas eu sou cristão, meus pecados foram perdoados, eu fui por Deus justificado, eu não sou mais um pecador quanto mais, eu não vivo mais na prática do pecado. Bem, eu sei, isso é verdade, porque aquele que vive na prática do pecado não pode se aproximar de Deus, mas o pecado ainda é uma luta que eu tenho diariamente contra ele, e nem sempre eu venço, e nem sempre eu consigo repeli-lo completamente da minha vida. Então, volta e meia, talvez hoje mesmo, eu e você já tenhamos pecado algumas vezes, com algumas palavras, com alguns gestos, com alguns pensamentos, com alguns olhares. E aí, então, nós não poderíamos estar aqui orando, não poderíamos falar com Deus, porque se o fizermos será completamente inútil, porque Deus não ouve pecadores. Se eu tomar, então, esse texto como uma verdade, eu posso logo concluir que Deus não vai ouvir ninguém. Está lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Eclesiastes, leia aí comigo, Eclesiastes capítulo 7, versículo número 20, olha o que está escrito, Eclesiastes
Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há uma pessoa no mundo que não cometa um pecado. Se Deus não ouve pecadores, não ouviria ninguém. E ali, irmãos, será que então eu posso entender o texto bíblico? Deus responde ao pecador? Sim, em algumas vezes. Mas quando responde para guiá-lo ao arrependimento, para guiá-lo a um conserto na vida. Veja o que está escrito em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27 ao versículo 29. Diz assim: tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Vejam como esse texto é significativo. Acabe foi um dos piores reis de Israel, um dos mais pecadores, um dos mais cruéis. E aqui ele tem um momento de arrependimento, ele tem um momento, de cair em si e de se arrepender. E aí Deus ouviu, viu o seu arrependimento, viu o seu clamor e decidiu mudar a sua sorte. Então perceba que não é verdade que Deus não ouve a pecadores. Ouve em certas circunstâncias, de certa forma, e temos que entender também que todos nós somos pecadores. Então Deus ouve pecadores quando eles clamam por misericórdia, quando eles pedem por misericórdia e perdão. É assim que Ele nos ouve. Por sua graça, por sua misericórdia, não porque nós somos merecedores. O texto coloca as coisas como se fosse uma questão de mérito. Se é bonzinho, Deus te ouve. Se não é bonzinho, Deus não te ouve. E não é assim que funciona biblicamente. No contexto geral das Escrituras, não é isso que ela nos ensina. Então, amados, a gente tem que entender a Bíblia. Olha outro texto aqui em Isaías, capítulo 55. Vamos ler Isaías, capítulo 55, no versículo número 7. Isaías 55, verso 7, está escrito: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando Deus nos perdoa, o faz por compaixão, não por merecimento. Então há um chamado à conversão, à mudança, à transformação, não para que eu me torne merecedor do favor de Deus, porque sempre será um favor em relação a mim. Então essa é a história de vários personagens bíblicos. Davi, talvez o mais famoso, homem segundo o coração de Deus, que errou, e quando errou, abriu seu coração, e Deus ouviu a sua oração, e Deus pôde transformá-lo, pôde mudá-lo. Não o ouviu quando ele orou para que seu filho não morresse, mas o ouviu quando ele, arrependido, clamou por sua misericórdia. Então veja como as coisas não são absolutas, como esse versículo pode então sugerir. Você vê na Manassés também um rei terrível, que fez coisas terríveis em Israel. Ele na prisão se arrepende, busca ao Senhor e por Deus é restaurado. Então são coisas que só o Senhor pode fazer. Você lembra do ladrão ao lado de Jesus na cruz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um pecador, um homem condenado à morte, estava ali porque merecia pelos crimes que cometeu. Falou com Jesus e Jesus o ouviu. Se esse escrito que eu li antes fosse verdade, Jesus não ouviria. Não fala comigo não, que você não presta, você é um condenado à morte, você não merece ser ouvido. Filho pródigo voltou para o seu pai. Então, amados, a gente precisa entender a Bíblia
como de fato a Bíblia é e entender o texto como de fato ele está escrito. Então eu preciso interpretar corretamente a Bíblia. Como eu disse, esse texto aqui não é uma verdade absoluta. Eu não posso tomá-lo ao pé da letra, não é o que é o que muita gente faz e às vezes não deve fazer. E há outros textos que esses sim deveriam ser tomados ao pé da letra, algumas pessoas querem inventar histórias sobre o texto. Então veja o problema, não é? O que é literal, não tomamos como literal. E às vezes aquilo que não pode ser tomado literalmente, a gente acaba fazendo. Mas uma outra coisa agora para fazer você pensar. Esse texto que eu li aqui, de João 9:31, em certos casos, ele se torna verdadeiro. Isso é para dar uma volta na cabeça da gente. Deus não ouve o pecador. Em que casos que isto é verdade? Deus não ouve o pecador sem que haja uma mediação. Esse é o problema e, biblicamente, é o que nós vamos ver agora. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta no capítulo 2, no versículo 5. Está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. Deus não ouve a oração do pecador sem a mediação de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Talvez você diga, olha, mas no Antigo Testamento não havia Jesus, não havia esse mediador? Sim, mas agora, no tempo da graça, a maneira do pecador ser ouvido por Deus é através de Jesus. Por isso as nossas orações são feitas em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque quando oramos, estamos invocando a mediação de Jesus, para que Ele seja o mediador entre mim e Deus. Através dele eu fui reconciliado, meus pecados foram perdoados, e todos eles, todos os pecados do passado, inclusive os pecados do presente e os do futuro, são nele perdoados. Como diz a Bíblia, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O meu advogado, o seu advogado, o meu mediador, aquele que está entre mim e Deus, Jesus. Então, de certa forma, eu posso entender que Deus não vai ouvir pecadores se não for através da mediação de Jesus. E se o homem hoje deseja chegar a Deus, não há outro caminho se não for Jesus. Como disse a Bíblia, ele mesmo afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o pecador hoje não pode chegar a Deus de nenhuma outra forma a não ser por Jesus. E a única maneira de ser por ele ouvido é através da mediação de Jesus. Então Deus não ouve um pecador se não for por Jesus. Outra coisa que eu concluo também biblicamente é que Deus não ouve certas orações que nós fazemos. As orações formais e insensíveis não são ouvidas por Deus. Está na Bíblia, e eu quero ler contigo o texto em Lucas, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 14, um texto bem conhecido, onde nós vemos a descrição de uma oração. Diz o texto em Lucas 18, 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito. Qual o propósito? De orar. Um fariseu e o outro publicano. Um religioso e um tido como pecador, pelo povo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesse texto, Jesus mostra exatamente o contrário do que está escrito lá em João 9,31. Segundo João 9,31, quem não poderia ser ouvido aqui seria o publicano. Porque ele mesmo disse, pecador, eu sou pecador, ser propício a mim, pecador. Ele se autodefiniu. Segundo aquele texto, ele não poderia ser ouvido por Deus. Sim, o fariseu, religioso, observador dos princípios, conhecedor da Bíblia, não é? Rigoroso na sua forma de ser e agir, se orgulhava, não é, daquilo que ele era, se comparou com outro. Eu não sou como esse tipo de gente. E aí Jesus, no final dessa cena, ele vai dizer o seguinte, olha, este desceu justificado para casa, o pecador, mas o outro não. Porque aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Então a oração que Deus não ouve é essa oração formal, orgulhosa, vaidosa, não é? Insensível, a oração de quem se acha melhor do que o outro. Embora religioso, cumpridor de deveres, no seu coração já é mais pecador do que o outro. Talvez não por aquilo que faça, mas por aquilo que pensa. A Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. O que aquele fariseu pensava dele? Eu sou o cara, eu sou bom, eu jejuo, eu dizimo, eu faço tudo bonitinho, eu sou exemplar. Esse era o seu pecado. E aí a palavra de Jesus é que ele não foi ouvido. Ele orou, mas suas palavras foram ao vento, porque ele não foi justificado para a sua casa. Ao passo que aquele pecador, este sim, foi justificado para a sua casa. Deus também não vai ouvir aquele que insiste no pecado e na incredulidade. Leia comigo Jeremias capítulo 14, vamos ler lá o livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 14, no versículo número 12. Jeremias 14, 12, está escrito assim, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. A quem Deus está dando essa palavra tão dura? A um povo que insistia no pecado, insistia na incredulidade, mas mantinha a religiosidade. Deus está falando isso ao seu povo Israel, que era religioso, que ia ao templo. E o que Deus fala aqui? De princípios religiosos. Era um povo que jejuava, que clamava, que traziam ofertas e sacrifícios. Tudo isso era praticado por aquele povo. E o que Deus está dizendo? Olha, quando você jejuar, eu não vou ouvir o seu clamor. Você jejua, você clama, mas eu não escuto o que você está dizendo. Quando você traz holocaustos, ofertas, sacrifícios, eu não me agrado daquilo que você traz. E ao invés de ser propício a você, pelo contrário, eu vou te consumir pela espada, pela fome e pela peste. Veja então um exemplo de oração que Deus não ouve. A oração daquele que insiste no pecado e na incredulidade, apesar da sua religiosidade. Percebe que religiosidade não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós, irmão? Dá para a gente entender isso? Que não é o que a gente faz, mas é o que nós somos, que é visto por Deus em primeiro lugar. Quer um outro exemplo? Em Isaías capítulo 1, também no versículo 15, um texto também bem citado aqui na igreja, Isaías capítulo 1, verso número 15, diz, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Talvez você então diga, esse texto parece com aquele lá de João 9,31. Deus está dizendo que não houve porque as mãos estão cheias de sangue. Sim, mas eram pessoas que oravam, né? Eram pessoas que estendiam a mão, que louvavam a Deus, que multiplicavam orações. E Deus diz, eu não escuto vocês. Por quê? Porque era uma vida de pecado, de incredulidade, que nada tinha a ver com aquilo que professavam. Ou seja, falavam uma coisa, mas viviam outra. Então essa oração Deus também não vai ouvir. E sabe outra que Deus não vai ouvir, irmãos? Está em Mateus, no capítulo número 11, no versículo 25 e no versículo 26. Quero ler contigo aqui o texto, Mateus, capítulo número 11, verso 25 e verso 26. Marcos capítulo 11, não é Mateus, é Marcos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, faça o quê? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui há, então, uma oração que Deus não ouve. A oração daquele que não sabe perdoar. E aí, meu irmão, não é porque você ser pecador ou ser bonzinho, não importa o que você é. Se você não sabe perdoar, você não será perdoado. É simples assim como está ensinando aqui o Senhor para a gente. Se você é incapaz de perdoar, você também não terá capacidade de ser perdoado. E aí essa oração não será ouvida por Deus. Essa oração não chegará à presença do Senhor. E também no Salmo número 66, no versículo 18, vamos ler Salmo 66, para que você entenda a Bíblia em todos os seus princípios, não é? Salmo 66, versículo número 18, diz, se eu no coração contemplara a vaidade, diz o salmista Davi, o Senhor não me teria ouvido. Deus não ouve a oração daquele que tolera o pecado. Não é a questão de ser ou não pecador, mas é a questão de pecar e permanecer no pecado. Davi disse, no meu coração eu só contemplasse essa vaidade, Deus não me teria ouvido. Deus não ouvirá, não é se você é pecador ou deixa de ser pecador, mas se você permanece no pecado. E aquele que permanece no pecado nem quer falar com Deus de fato, né? Mas se tentar, também não será ouvido. E outra também que eu deixo para você e para nossa reflexão, está em Mateus, agora sim Mateus, capítulo número 25. Mateus, capítulo número 25, versículo 11 e versículo 12. Está escrito assim, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E nesse texto, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores que morrem sem se arrepender. A hora de se arrepender é aqui e agora. A hora de confessar é hoje. A hora de se comprometer com Cristo é hoje. As virgens nécias simbolizam esses que se foram e perderam a hora, perderam o momento. O momento oportuno é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo em que alguém buscará e não encontrará. E como disse Jesus a estas nécias, ele disse, não te conheço. É como aqueles que Jesus disse também, muitos naquele dia chegarão perto de mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos isso e aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos, né? Fizemos maravilhas. E ele vai dizer a mesma coisa. Não te conheço. Aparte-se de mim, você que pratica
a iniquidade. Não sei quem você é, não tenho nenhum tipo de relacionamento contigo. Então, a esses também não serão ouvidos por Deus. Então, amados, que a gente possa aprender a interpretar corretamente a palavra de Deus. O pecado não confessado, não deixado, aí ele sim bloqueia a passagem das nossas orações. O que a Bíblia diz é que se eu acabo escondendo os meus pecados, não os admitindo, aí sim eu não serei ouvido. Mas se eu confessar e deixar, eu alcançarei misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Não alcança um prêmio, não alcança aplauso, não alcança elogio, alcança misericórdia. Então o que está em jogo não é o pecado, mas é o que eu faço a respeito do meu pecado. Eu o confesso, eu o deixo, eu luto contra ele, ou eu o admito e deixo que ele seja uma constante na minha vida. Então a gente precisa refletir sobre isso. E uma última passagem que eu deixo para você está em 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo número 22. 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 22. Pedro aqui nesse texto fala de algumas pessoas que talvez estiveram no meio da igreja, que participaram da igreja, que foram batizadas na igreja, que frequentaram a igreja, que serviram na igreja, que fizeram coisas na igreja, como aqueles que chegaram para Jesus dizendo: em teu nome fizemos, e aqui ele diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. As palavras de Pedro mostram que nós não podemos ser como porcos que voltam à lama. Todos nós viemos da lama. Todos nós éramos escravos dos nossos pecados. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas por Deus fomos libertos. A gente chega do jeito que tiver que chegar a Deus, do jeito que for, com todos os pecados, com todas as falhas, mas depois a vida tem que mudar. Depois eu preciso ser transformado. A natureza tem que mudar. Porque a porca, se você só lavar a porca, só der banho nela, só deixar ela bonitinha, isso não transforma ela em outra coisa a não ser porca. Ela continua sendo uma porca. Ela foi só banhada, lavada, arrumada, mas a sua natureza é de porca. Ela não pode ver uma lama que ela volta para ela. Ela não pode ver uma oportunidade que ela se suja totalmente de novo. E não é isso que acontece quando alguém se converte. Quando alguém se converte, a gente não está perfeito, a gente não está pronto, a gente tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para melhorar, mas lama a gente não quer mais. A gente sabe de onde veio e para esse lugar a gente não quer voltar. Isso é conversão, irmão. Isso é transformação. Não é a perfeição de um dia para o outro. Mas eu sei o que é certo e errado. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Como diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então, aquele que se converteu de fato, não vai voltar para a lama, porque ele não tomou um banho só de batismo, não. Ele não entrou no tanque e saiu limpinho, não, ele mudou a sua natureza. Não é mais um porco, não gosta mais de lama. Se cair na lama agora é por acidente, mas logo vai querer se limpar, porque a lama não lhe faz mais bem. Mas a porca, não, a porca gosta de lama. Então há uma pergunta para nós. Eu quero ser ouvido por Deus? Não é sendo bonzinho, acertando tudo, que eu vou garantir que ele vai me ouvir, porque o fariseu não foi ouvido. Mas também não é sendo um pecador, quanto mais, não é, orgulhoso do meu pecado, porco que volta para a lama, que eu vou achar que Deus vai me ouvir. Nem uma coisa, nem outra.
Vamos ao equilíbrio da palavra de Deus. E só para você entender, quem disse aquele texto lá em João 9:31, não foi Jesus. Não foi um cristão que falou aquilo. Aquilo foi apenas um homem que teve uma experiência de cura. Ele deu aquela palavra. A Bíblia só registrou. É outra coisa que a gente precisa entender. Palavras que são de Deus e palavras que foram registradas na Bíblia para que a gente entenda. Então, queridos, pensa nisso. Você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser por Deus atendido? Então, pensa na tua vida. Não é buscando a perfeição que vai garantir que será ouvido, mas também não é vivendo no pecado que você vai esperar receber de Deus algum favor. Pensa nisso e ora a Deus agora junto comigo. Pai, eu quero te agradecer essa noite pela tua palavra que nos foi ministrada, que ela mexa com o coração de cada um de nós, para que ela nos leve a uma transformação, a uma mudança, que a tua palavra cumpra os teus propósitos na vida de cada um dos teus filhos nesse lugar. Porque nós não vivemos mais para o pecado, estamos mortos para o pecado e vivemos para Deus. Mas ainda, Pai, sabemos que lutamos contra o pecado diariamente. Mas não temos mais a natureza do porco para ter prazer na lama e voltar para ela de forma natural, não. Se cairmos na lama, Senhor, logo queremos nos lavar, logo queremos confessar o nosso pecado e deixá-lo diante do Senhor. Que o Senhor fale ao coração dos teus filhos nesse lugar, porque o filho ouve a tua voz. Como o Senhor disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Fala ao coração das tuas ovelhas nesse lugar. É o que eu te peço, Pai, orando junto com elas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.